Demorou, mas veio aí algumas das minhas últimas leituras e teve quebra de expectativa tanto pra bem quanto pra mal. Aguenta aí que eu conto tudo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi. Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo pra cá, né? Então teve muita coisa boa, teve muita coisa que eu mudei de ordem lá desde que eu fiz aquela lista de leitura pra desencalhar livro, mas eu já tô me adiantando, então eu vou aqui tentar ir por ordem. Nossa, parece que tá torto aquilo ali. Então, como eu tava falando, em junho eu fiz uma lista pra desencalhar alguns livros da minha estante e eu desencalhei 2,5. Mas estamos lá no caminho, não é? Desse ano não passa. Mas, começando por lá mesmo, eu li Guerra dos Mundos, finalmente. Eu comentei em algum vlog aqui do canal, do H.G. Wells. Eu li nessa edição aqui da Pé da Letra. Não achei ruim de acompanhar por essa edição, não. Embora eu talvez queira trocar no futuro por alguma outra que traga material extra ou alguma coisa do tipo. E assim, eu esperava gostar, mas eu gostei bastante. Eu gostei além do que eu achava. E eu acho ainda mais genial de saber que foi uma invasão alienígena retratada no século XIX. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece esse livro, ou se não leu, pelo menos sabe da existência dele. Principalmente se você é fã de ficção científica, mas mesmo assim, acho que mesmo não sendo fã de ficção científica, é impossível não conhecer essa história. Então, só resumindo, a gente tem uma narrativa aqui em primeira pessoa e a gente vai acompanhar um personagem que vai viver de perto essa circunstância imposta pela invasão alienígena. Então a gente pega primeiro um pouquinho do dia a dia dele até a estranheza dos primeiros marcianos chegando à Terra e aquela questão do ser humano de ser curioso, ao mesmo tempo querer se comunicar e aí depois acaba se lascando. E apesar de ser um livro de ficção científica clássico, ele é super fácil de ler, muito tranquilo de acompanhar. Então não precisa nem ter medo se você tem vontade e pensa que pode ser complicado e tudo mais, não é. Então você sente tudo na pele do personagem, desde da curiosidade até a agonia. Tem uma parte aqui em específico que os personagens ficam, o personagem principal e um padre, se não me engano, eles ficam presos numa casa e do lado caiu uma cápsula marciana, né? E eles ficam ali naquela agonia de ficar observando o que eles estão fazendo e ao mesmo tempo ficar com receio de serem descobertos e tal. Então é muito bacana. Enfim, eu pretendo ler mais coisas do H.G. Wells. Você já leu alguma coisa do H.G. Wells que queira me indicar? Comenta aqui embaixo. Daí, logo depois, eu li Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que eu já tava querendo ler desde o ano passado. Eu, há um tempo atrás, coisa de alguns anos atrás, eu assisti a minissérie que foi baseada nesse livro. Eu amei a minissérie, tem disponível na Globoplay. E eu achei que eu fosse gostar muito do livro também. Mas esse foi um dos raros casos que eu preferi a minissérie do que o livro. Isso significa que eu achei o livro ruim? Não, mas calma que eu explico. A proposta do livro e da minissérie permanece a mesma. São dois garotos que encontram o corpo de uma mulher à beira de um lago. Eles ficam aterrorizados, é óbvio, né? Ao mesmo tempo curiosos com o que aconteceu. E eles vão resolver investigar esse assassinato junto com um senhor que vive num lar de idosos que já foi professor um dia. E esses dois garotos são muito amigos, a gente vai ter um pouco também sobre o background de família dos dois, que são muito diferentes. Uma é mais amigável e outra é completamente agressiva. E esse background vai influenciar ali também na trajetória desses garotos e tal. A gente tem duas visões, tem a visão dos garotos e tem a visão do professor. E tem horas que na visão dos garotos tem uma estrutura ali interessante que parece que é um deles só que tá falando, mas na verdade são os dois conversando como uma só consciência. Isso eu achei muito legal. E aliás, o que me prendeu nesse livro, o que me fez terminar, foi a amizade e o amor deles. Mas aí, conforme a gente vai avançando nesse investigar de assassinato, a gente vai descobrindo ali na cidade um monte de gente ruim fazendo coisa podre atrás de coisa podre, mas assim, em níveis exorbitantes. Ele é um livro rápido de ler, ele é fácil, ele tem muitos diálogos, a investigação não é complicada e a trama, ela consegue ser surpreendente sim. Aí agora você me pergunta, por que você não gostou tanto assim? Não é por uma questão da história ser ruim, como eu comentei, mas e sim pelo fato dele ter muito conteúdo sensível que é exposto de uma forma muito incômoda. Então é uma coisa mais pessoal mesmo. Tem muitas cenas de abuso contra a mulher. Tem conteúdo sensível pra dar e vender aqui. E eu entendo que é uma ficção retratando um fato que é cruel. Eu entendo tudo isso.
Eu não costumo gostar muito de histórias que explorem a violência contra a mulher de uma forma expositiva, de uma forma assim meio grotesca, me incomoda demais. E eu entendo que para algumas pessoas pode ser um gatilho, então já fica o aviso. E foi por isso que eu não apreciei tanto o livro assim, mas a história de amizade dos dois garotos realmente é muito bonita. Assim, um adendo, obviamente, é um livro para maiores de 18 anos, beleza? Daí o próximo, para compensar, eu li um Hong Kong em inglês que eu cheguei a comentar em algum vlog aqui do canal, sei lá, chamado One Golden Summer, da Claire Liddell, com a T.B. Markinson. Vou deixar a capa aí. Aliás, estava disponível no Kindle Unlimited. Com um romancezinho, né? Uma comédiazinha romântica. As protagonistas são duas mulheres. Uma tem 49 anos, ela vive uma vida ali numa cidade pequena, uma cidade inventada na Inglaterra, na costa da Inglaterra. E ela é uma vendedora de vinhos, vive ali cercada de família e amigos e tal. E a outra protagonista, a outra voz, é uma atriz famosa ali pelos 30 e poucos anos. E ela não tá lá muito contente com a vida que ela tá levando. E aí a gente vai levar no clichêzão do Hong Kong ali, essas pessoas de vidas muito diferentes que acabam trombando ali naquele momento, e aí a vida passa a fazer algum sentido. Então, assim, a trama não tem nada demais, é tudo muito previsível, mas serviu muito pra esvaziar a minha cabeça de um livro pesado que eu tava lendo. Porque de vez em quando é bom você ler coisa leve pra desanuviar a mente. Pelo menos eu sinto essa necessidade, porque eu leio coisa muito densa e aí às vezes eu preciso quebrar essa dinâmica, senão eu não consigo ler o livro seguinte. Daí mais uma leitura que eu fiz no final de junho foi Encarcerados, do John Scalzi. Essa arte é belíssima. Ela é da editora Aleph. Eu não comentei as traduções. De Guerra dos Mundos foi da Lívia Bono. Eu não comentei que Se Eu Fechar os Olhos Agora é ficção histórica, tá? Ele se passa ali no início da década de 60. Enfim, voltando pro John Scalzi, Encarcerados, ele é um livro de ficção científica ali no subgênero cyberpunk. E assim, eu tenho uns negócios de vez em quando que eu tenho tema da semana. Aquela semana eu tava vidrada em coisa cyberpunk. Eu tava vendo coisa do jogo, Cyberpunk 2077, etc. E aí eu falei, quero ler um livro cyberpunk. E aí eu fiquei caçando lá em sugestão ali em site, né? E aí eu achei esse daqui. E pesquisei um pouquinho da história e falei, vai ser esse aqui. Eu ainda tô um pouco aí nesse tema, mas agora tá um pouco mais brando, pelo menos. E aí foi uma grande surpresa, porque eu adorei essa história aqui. E agora eu quero ler qualquer coisa que esse autor já escreveu na vida. Esse livro, além de ser uma trama cyberpunk, ele conta com uma investigação ali policial no meio, que acaba sendo jogada para segundo plano, mas não deixa de ser interessante também e não deixa de movimentar a trama. Então, basicamente, o mundo foi assolado por uma doença. Peraí, um adendo. Esse livro não é atual, tá? Esse livro originalmente foi lançado em 2014 lá fora e 2018 aqui pra gente. E ele é traduzido por P.T. Rissati. Eu espero ter falado o nome correto. Vamos lá. O mundo foi assolado por uma doença. Com essa, levou uma galera junto. Levou muita gente à morte e algumas pessoas sobreviveram. Mas aí veio uma segunda fase dessa doença, que deu uma espécie de meningite nas pessoas. Mais uma vez, levou uma leva da população e algumas pessoas sobreviveram. Algumas pessoas se recuperaram da doença e tal, e outras pessoas desenvolveram uma terceira fase da doença, que é o encarceramento. O que consiste esse encarceramento? O ser humano ficou preso dentro do próprio corpo, ou seja, ele tem uma mente ativa, mas o corpo perdeu total as funções motoras. Bom, dado o fato, grandes empresas, cientistas, o governo tiveram que se juntar para dar uma vida digna aos Haydens. Haydens são as pessoas que contraíram a doença e ficaram encarcerados. É o nome que se deu tanto a doença quanto as pessoas que a tiveram. Eu não vou entrar tanto em detalhe de explicação também, porque o livro explica tudo redondinho. Enfim, então essa galera se juntou para que essas pessoas encarceradas pudessem coexistir com os humanos que vivem sem a questão do encarceramento. Então tem 3 formas que essas pessoas podem viver. Viver com a consciência dentro de um androide, uma espécie de androide, ou viver dentro de um integrador, e o integrador é um ser humano que teve Hayden até o 2º estágio, mas se recuperou sem ficar encarcerado. Ou seja, o cérebro dele acabou ficando com uma química preparada para receber a consciência de outro ser humano dentro de si por um determinado tempo.
e ele fica meio que ali em stand-by, sabe? Ele cede o seu corpo, os controles motores, né, do seu corpo e tal, mas ele fica ali em stand-by pra, no caso, se o Hayden que tá ali resolver ter a ideia de, sei lá, cometer algum ato que não é legal, ele vai lá e pega e toma consciência ali naquela hora pra poder impedir essa ação. E também existe um espaço virtual ali criado especificamente para os Haydens. O autor criou esse mundo de uma forma espetacular. E como eu disse, tem uma traminha policial ali. A gente vai acompanhar um protagonista que é um Hayden dentro de um androide. Ele é um cara famoso, eu não vou explicar porquê, porque spoiler. Ele é um cara famoso e é o primeiro dia dele no FBI. E ele também ali tem uma dinâmica com uma parceira dele, que já foi uma integradora um dia. Ele é um livro muito interessante. Eu acho que, assim, ele é em alguns aspectos um pouco superficial. Enfim, tem muito personagem interessante, tem muita situação interessante ali. Vale a pena a leitura se você gosta do gênero. Naquela lista que eu comentei em junho ainda falta Joyland, do Stephen King, e falta Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende, que eu ainda não li, mas irei ler em breve. O que eu li pela metade foi o Serviço de Entregas Monstruosas. Eu acabei saindo da vibe dele, mas eu vou terminar ele em breve agora. Mais tardar, agora em agosto, eu volto pra falar dele. Bom, em junho foi isso. Eu não vou falar aqui das leituras da MLI, porque eu vou fazer um vídeo à parte sobre as leituras de lá. Mas em junho eu comecei outro livro e terminei em julho, que foi Ronda Noturna, da Sarah Waters. E com isso eu li todos os livros da Sarah Waters agora. E agora não tem mais nada pra ler dela. E eu fiquei chateada com isso, porque Sarah Waters demora a escrever as coisas e eu que lute, né, pra esperar. Então, Ronda Noturna foi o último que eu li dela, disponível. Eu pretendo fazer algum vídeo em algum momento esse ano, ranqueando os 6 livros dela. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo. E, bom, Ronda Noturna é um livro que vai se passar ali durante o período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial no caso, pós-Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e antes da Segunda Guerra. Então é um livro que vai decrescente. A gente começa pelo final. A gente começa ali em 47, passa por 44, a maior parte do tempo no livro, e vai ter uma pincelada ali em 41. Então você já começa sabendo o destino de cada personagem ali. E aí eu fiquei pensando, tá, mas se eu já sei o destino de um personagem, eu vou ter vontade de ler o resto do que acontece com essa galera? Como Sarah Waters nada é o que parece, sempre tem uma reviravoltazinha, sempre tem uma coisa pra te chocar mais ali, então valeu a pena acompanhar o antes da vida desses personagens. Assim, eu não tive apreço por personagem nenhum aqui, eu não gostei de ninguém, com exceção de uma personagem aqui que é uma escritora que eu gostei, mas eu não tive apreço por ninguém, mas a história é muito boa. Sarah Waters tem esse efeito, às vezes você odeia todo mundo, mas a história é boa e aí você acaba seguindo. Enfim, a gente vai acompanhar a vida de 4 personagens ali. Uma que é a Kay, ela é uma socorrista, trabalhou muito intensamente ali durante o período da Segunda Guerra, né? Trabalhava numa ambulância mesmo. E ela tá sempre em busca de alguma coisa pra preencher algo dentro dela, que eu não posso entrar em detalhe, pois spoiler também. E daí temos o Duncan, que é um menino, é um homem de 24 anos ali. Foi um prisioneiro de guerra durante, né, os anos de 44, você vai entender o porquê, mas ele já começa solto ali, num emprego, ninguém entende porque ele tem aquele emprego, se ele é tão novo, ninguém entende porque ele vive uma vida X de um jeito tal, mas conforme você vai retornando, você entende por que ele chegou naquele ponto. E ele é irmão da Vivian, que é uma mulher que era devota de um soldado, assim, muito devota, então você vai ver a trajetória desse relacionamento com esse soldado. E eu também não posso spoiler, porém, Reggie, te odeio. É só isso que eu vou falar. E por fim, a gente também tem a Ellen, que é uma personagem que a princípio se mostra muito doce, muito inocente, mas que ela tem algumas coisas ali no passado que ela fez que assombram ela. Então, esse livro é dolorosamente humano, cheio das suas imperfeições e marcam as pessoas que foram quebradas por um período muito complicado, né? Obviamente, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele se passa na Inglaterra, eu esqueci de falar, né? Óbvio, Sarah Waters, autora que ela ambienta tudo na Inglaterra.
É um livro de ficção histórica, obviamente, né? Pra quem gosta do gênero, ela sempre entrega muito. É não um livro leve, tá? Ele é um livro pesado, em muitos aspectos, por sinal. Principalmente nessa parte das tragédias da guerra mesmo. E algumas questões psicológicas também é um livro pesado. Ah, tem alguns conteúdos sensíveis de automutilação. E todos esses personagens, todas essas vozes que eu citei do livro, elas têm uma vida entrelaçada de algum modo. E o plus que a Sarah Waters retrata personagens sáficas da melhor forma do mundo. Quer dizer, da melhor forma do mundo eu não sei, mas ela retrata muito bem. Então, valeu super a pena. E agora é esperar a Bonitas resolver lançar livro novo, né? Já falei, aqui ano passado eu falei que ia fazer uma petição pra Sarah Waters escrever mais. Será que ela vai me escutar? Não sei, não vai. Mas fica aqui o pensamento positivo. E essas foram algumas das minhas leituras. Como eu disse, as da Emily ainda vão vir em algum vídeo aqui pra frente. Comenta aqui embaixo qual foi tua melhor leitura desses últimos tempos aí. Aproveita, se você tiver alguma sugestão de vídeo pro canal, comenta aqui embaixo também. E é isso, caso tenha gostado do conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bonito pra me ajudar e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo. Caso queira, me siga no Instagram, o @ está na descrição. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Tchau!